momento, você consegue vislumbrar como analista, como comentarista, algum momento que a gente saia um pouco disso, visto que quem apostou na polarização foi muito bem votado em 2022, né? Mas agora, nessa eleição, conta muito a placa da rua que quebrou, que ninguém consertou, o asfalto, o terreno baldio, a perspectiva. E isso tem que ser discutido. Até porque a política, diferente da época dos anos 80 e 90, que você viu bem ali de perto, ela é hoje muito maior em área de extensão, em quantidade de cabos eleitorais e tudo mais. Só que ela é muito pior em engajamento. Sim. Né? Hoje você tem muitos cabos eleitorais que trabalham na prefeitura de Campo Grande, em alguma função aleatória e tudo mais. Todo mundo tem muito cabo eleitoral. Eu estimo aí que vão botar em Mato Grosso do Sul, você deva ter aí umas 80 mil pessoas vivendo da política. Com a política. Só que eles não conseguem convencer, às vezes, outros 1 milhão ali que ficam fora disso e que antigamente eram facilmente envolvidos numa estratégia. Que são pessoas... Até que o Zeca lá atrás conseguiu, né, ir para essa área cinza e englobar e aumentar a quantidade de votos dele, né, e se tornar governador, mesmo sendo lá de trás. Exatamente. É que esse 1 milhão aí, esse hipotético 1 milhão, ele está querendo resultado. Quem vive da política pela política, não, está querendo resultado eleitoral. Né? Mas veja que você tocou no ponto que é muito interessante, que é essa questão da polarização. Que eu nem digo muito que seja uma polarização, eu vejo mais como radicalismo de extrema-direita. Porque se você fizer voltar no tempo um pouco, Danilo, você tem as regras do jogo no Brasil. Que é as instituições, as leis, a Constituição. Tá? Todo aquele imbróglio que resultou na cassação da Dilma, né? Em que pese o fato da esquerda dizer que foi golpe, não foi golpe, o comportamento do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, fato é que o Lula foi preso, ficou preso mais de 580 dias, ficou preso, não fugiu, não foi pernoitar em embaixada. Não só ele, muita gente ficou, o Zé Dirceu também ficou. E foram presos. Sim. Foram presos e só saíram mediante a deliberação do judiciário. Essa é a lei do meu país, eu vou cumpri-la. Né? Então veja que é uma situação diferente. Avançamos aí no final do governo Bolsonaro, você vê aquela balbúrdia, acampamento em frente ao quartel, radicalização, invasão lá da Praça dos Três Poderes e vai. E essa radicalização continua nesses movimentos aí na Paulista e agora esse no Rio de Janeiro, e a gente vê os candidatos disputando a tapa o apoio do Bolsonaro, o Tavares, agora a Adriane Lopes, né, todo mundo disputando isso. Mas o que eu percebo, isso conversamos já com algumas pessoas, que está tendo uma visão semelhante. Esse radicalismo de direita está cansando. O hiperengajamento, que os analistas falam. Né? Já está ficando cansativo. E aí você tem mensurar isso em cima dos resultados desses últimos movimentos do Bolsonaro. Na Paulista você tinha lá, não sei quantos mil, era 130, eu não lembro quanto que a USP fez o cálculo. Mas já essa no Rio de Janeiro foi 32 mil pessoas, foram muito pouco com relação à Paulista e infinitamente menor do que naquele 7 de setembro, lá de 2022. O João Mirbete, uma vez, ele disse que a política brasileira vivia de ciclos de cada 6 anos. O que é interessante, porque os mandatos são 4, antigamente eram 5, e 6 anos caberia ali uma certa fase, muito baseada na questão econômica. Lá em 94, um tempinho atrás, a pauta econômica, ela elegeu um presidente da República e ajudou ele a se reeleger, inclusive a aprovar a reeleição no Brasil, e essa onda dura até 2000. E depois ela se esgota de uma maneira assim, parece que o copo secou, a ponto que a fórmula não bastava para em 2002 o PSDB ter um candidato competitivo, e aí vem o Lula, né, que era um perdedor, ele vivia perdendo a eleição, já tinha perdido 3, ele se torna um vencedor, e dali para frente, independente da questão ideológica, ele cruza 2 mandatos e sai do segundo mandato com altíssima popularidade. E elege a sucessora. Elege uma sucessora, que é algo muito difícil de acontecer, tanto é que aqui no Mato Grosso do Sul, quando o Reinaldo elegeu o Rido, também foi um fato grandioso para a história do Estado. O Lula sai com o Obama dizendo que ele era o homem mais popular do mundo, né? E o Brasil vivia ali uma onda ali de muita esperança, otimismo e tal, e uma economia, naquela altura, já saindo do posto de 8ª economia do mundo para a 6ª economia do mundo, 7ª economia do mundo. Pois bem, depois daquela
onda de otimismo e tudo mais, vem aí uma década perdida, né, muito por conta de brigas internas, e a eleição de 2014 sendo um marco disso, muito por conta do Aécio também não aceitar aquela derrota. Você acha que é ali que, de certa forma, tudo trincou, a ponte trincou e a democracia brasileira ruiu? Porque depois disso vem a Lava Jato, tem a questão das passeatas e tudo mais, mas a antipolítica hoje, ela meio que divide espaço com a política. A polarização não é só entre Lula e Bolsonaro, entre PT e PL, é também sobre a política e a antipolítica. O problema da antipolítica é que quando ela ganha e vai para o mandato, é difícil ela realizar alguma coisa, porque qualquer coisa que ela for fazer vai ter que dar um cavalo de pau. Né? De fato, você tem toda a razão. A antipolítica começou a se desenhar ali. E até do lado da esquerda também tem antipolítica hoje, né? Porque se tornou uma forma de engatar rápido o eleitor. Né? E foi o momento que o movimento de centro-esquerda morreu. Está no centro e começou a morrer, sucumbir. E aí vem o Sérgio Moro com a antipolítica, né? Muito forte isso. Os veículos de comunicação tradicionais também apostando nisso muito forte, né? E chegamos onde chegamos. Aí veio que o Moro virou ministro, Bolsonaro virou presidente, né? Moro virou candidato à presidência da República, depois no primeiro momento. Aí vai brigado com ele, mas depois vira conselheiro político. E se você analisasse, é interessante que você prega a antipolítica e colocam como líder o que mais representa a antipolítica, que é o Bolsonaro. É um sujeito com 27 anos de mandato. Muitas transições? Muitas transições, sempre no baixo clero, transitando ali nos esqueminha, no subterrâneo da Câmara dos Deputados, com rachadinha, com nomeação de parente. É só essa coisa paroquial, aquela coisa pequena. Né? Você vê que a antipolítica foi tão forte que criou um líder que é a representação máxima. Mas você acha que tem essa questão da antipolítica crescer a partir dele, ou ele tinha uma carreira solo, a antipolítica ela cresce no Brasil e depois os dois se juntam? Não, ele pegou um vácuo, né? É isso que eu acho, assim, porque não parte dele. A manutenção desse cenário, sim. Ele não tem essa inteligência, não. Ele não tinha capilaridade para isso nem também. Nada, nem isso. Porque o que acontece? A gente tinha menos gente no Brasil envolvida com a política, né? Hoje, no caso do regionalismo, a antipolítica parte muito naquilo que a gente falou, entre quem trabalha com política e quem não trabalha com política está de saco cheio dos impostos, está com a vida sufocada. E não é só isso, a antipolítica ela começa a crescer muito quando você tem aqueles casos de corrupção no governo. Sim, é verdade.